Eu sou o Lucas Alencar, sou nutricionista daqui de Brasília, Brasil, para quem não for do Brasil, e falo um pouquinho em relação à nutrição clínica e também gosto da parte esportiva. Tem alguns atletas, não tem nenhum atleta profissional, mas eu tenho um atleta maratonista, mas é amador, tenho triatleta, sou pós-graduando em nutrição e também sou membro da equipe Genes Nutrição, caso alguém conheça aí. E também sou palestrante, então seria basicamente isso. Não sou nenhum pesquisador gigantesco, como você já teve vários nomes de peso aqui, mas espero agregar e gosto bastante de estudar nutrição, isso que importa. Com certeza. O Lucas, ele faz parte do Gênesis, como ele falou. Quem não conhece, pesquisa, é muito legal. Eles fazem congressos, eles têm cursos, e-books, eles têm um material muito legal. E faz parte dessa geração de Brasília que eu falo que é acima da média, né? Como eu falei, a gente vai ter em sequência 3 jovens, né, que estão se destacando, ao meu ver, aqui na nutrição. Aí vem você, vem o Thiago, vem a Helena, portuguesa também, Legal. que é uma profissional excelente, então vai ser muito legal essa sequência. Mas vamos lá, cara, para a gente começar esse assunto. Então eu queria que você introduzisse um pouquinho o sono, né, o Uhum. próprio ritmo circadiano e a influência, né, que um tem no outro. Então vamos começar. Vou começar pelo ciclo circadiano, porque querendo ou não, para a gente falar de sono, a gente fala um pouco do nosso ritmo natural da vida, que seria o relógio biológico, comumente chamado, ou se a gente quiser falar de difícil, ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Então, a primeira datagem que tem dele na literatura é em 1500, quando um astrólogo, chamado Jacques Lelux, algo assim, ele descobriu que tinha aquelas plantas bem famosas, a mimosa, que ela de manhã ela abre e de noite ela se fecha. Então, ele já percebeu que já existia um ritmo nos seres vegetais, dizemos assim. Ele falou, rapaz, se lá tem, então por que a gente não teria? Então, essa foi a primeira coisa relacionada ao ritmo circadiano datado na literatura. Passando isso, na década de 70, 3 pesquisadores descobriram a proteína chamada PER, que é a Period 1, a Period 1, 2 e 3 também, que só são isomerases, elas são a mesma enzima, mas só tem conformações e respostas um pouco diferentes, mas elas todas se chamam PER. E o que esses pesquisadores descobriram? Que quando elas pegaram essa proteína, eles viram que também tinha todo um maquinário envolvendo o nosso relógio biológico por um todo. Isso foi tão de peso, tão de importância, que em 2017 eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Então, eles descobriram lá na década de 70 essa proteína que estava envolvida no nosso relógio biológico e ganharam o Prêmio Nobel agora em 2017. Mas agora, para entender, ficar um pouco mais claro, depois dessas soltadas de informação, o nosso relógio biológico, ele basicamente, de uma maneira geral, ele tem 24 horas e 15 minutos. Tem pessoas que têm um pouco mais, tem pessoas que têm um pouco menos, mas fica nessa média de horário biológico. Então, ele meio que coincide com o nosso relógio manual tranquilamente, porque o nosso relógio manual tem 24 horas, o nosso corpo tem uma resposta fisiológica de 24 horas e 15 minutos. Só muda esses 15 minutos, porque nosso corpo tende a adiantar um pouco mais. Mas, tipo, nosso corpo não percebe tão bem assim. Então, o que acontece? Como nós somos seres que têm um funcionamento diurno e noturno, porque a gente tem um relógio biológico, como eu falei, a gente também somos mamíferos. Todo mamífero, de via de regra, ele é diurno. Então, na teoria, a gente tem que viver acordado pela manhã, quando o sol está claro, e a gente tem que viver dormindo quando está escuro, quando não tem sol. É tudo questão de evolução. Se a gente for pensar no momento paleolítico da nossa vida assim, né, dos nossos ancestrais, a gente tende a pensar que, quando estava de manhã, eles estavam aptos a caçar ou colher ou para segurar a sua própria prole. E quando está de noite, aquele momento que eles vão para a caverna, seria um momento que eles estariam descansando e dormindo, porque eles não teriam um ambiente favorável para a caça. É como se fosse uma adaptação ao longo dos tempos. Seria basicamente isso. Então a gente tem o nosso relógio biológico, que ele roda, como eu falei, de 24 horas e 15 minutos. E para todo esse maquinário, a gente tem 4 proteínas principais, que é a clock, a BMAL, a P e a Cry. A P chama Period 1, a Cry chama Cryptochrome 1, que também tem a 1, a 2 e a 3. Aí tem a clock, que é clock mesmo, e tem a BMAL, que pode chamar de ANKL, AKNL, que também tem suas variações dependendo do artigo científico. Aí o que acontece? Essa clock e essa BMAL, elas estão mais expressadas durante o período diurno
porque elas estão heteromeridizadas, elas estão ligadas, elas estão juntas umas à outra, e quando elas estão juntas umas à outra, elas estão mandando sinalização para produzir P e cry. E quando tem essa produção, quer dizer que está de manhã, porque elas estão ativas. E quando você produz muita P e cry, vai ter muito excesso delas, muito, que elas vão também se ligar automaticamente por excesso, por quantidades exorbitantes. E quando elas estão ligadas, elas têm a função de inativar a clock AB mal. É como se fosse um ciclo vicioso. Tem muita quantidade inativa. Aí quando tem pouca essas aqui param de ser ativadas, elas passam a produzir e ficam nesse ciclo vicioso. Então não tem muito mistério. Você vê que nós temos algumas outras proteínas, por exemplo, a Hev e a Hev, que elas são proteínas secundárias de clock B mal, mas elas também não têm uma função tão expressiva quanto essas 4 que eu falei. Então, só para dar um resumão em relação ao ciclo circadiano, nós somos seres diurnos, nós precisamos viver, teoricamente, com o nosso fisiológico perfeito pela manhã, pela noite, a gente tende a descansar. Na teoria da evolução, a gente não comia, então a gente vai ver que ao longo dessa conversa também, a gente vai falar que o melhor momento para nós comermos visando saúde seria o momento pela manhã e não pela noite, que a gente vai falar que a sensibilidade à insulina tende a diminuir, refeições muito volumosas tendem a gerar uma piora na qualidade do sono. Então, isso seria basicamente o ciclo circadiano. Um emaranhado de enzimas tangendo, através das horas do seu corpo, a liberação de enzimas, de hormônios, de respostas celulares. Então, cada hora do dia, a gente tem uma liberação específica de algum hormônio, caso não num ambiente perfeito, sem exposição à luz, sem exposição a alimentos, sem exposição a estresse. Então, um exemplo, quando a gente fala que o cortisol tem maior pico pela manhã, justamente é por causa do relógio biológico, que a gente tem aquele padrão hormonal, justamente porque a gente tem alguns maquinários enzimáticos, como eu falei, que faz essa liberação. Também é a mesma coisa que a gente fala, que nossa temperatura do corpo tende a baixar mais no final da tarde para diminuir, para a gente ter um sono com a temperatura um pouco mais baixa, relógio biológico. A gente criar hábitos, a gente vai ver também que melhora a nossa regulação do relógio biológico. E quando a gente fala do sono, é bem interessante falar que ele está diretamente ligado com o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano, porque, querendo ou não, quando a gente está dormindo, a gente tem liberação de melatonina, que é o hormônio do escuro, e tanto a melatonina quanto a função dormir tende a regular o nosso relógio biológico e, por consequência, ter uma repercussão positiva quando nós temos um sono bom no próprio ciclo circadiano. Então, um também meio que puxa o outro. Se a gente tem um ciclo circadiano desregulado, a gente vai ter um sono desregulado. E a gente vai falar aqui também que a gente tem dois momentos principais de melhorar a qualidade do sono. Regulando a recepção e a liberação de adenosina, que a gente vai ver que é uma molécula que inibe neurônios histamínicos, que a histamina faz a gente ficar acordado, e hormônios glutamatérgicos. E também a gente pode regular o nosso sono pelo ciclo circadiano. Que é uma imagem bem legal, que depois eu vou até te mandar, caso você queira colocar para a galera ver, que é um quadrozinho, aí tem duas fases, a fase C, que é chamada de fase do ciclo circadiano, e a fase S, que é chamada de fase do sono da adenina. Quando elas estão bem próximas, quer dizer que nosso sono está perfeito, que eles estão em sincronia. Mas quando a gente tem a fase C, que é a do ciclo circadiano, muito longe da fase S, quer dizer que eles estão desregulados, eles precisam ser regulados ao longo dos tempos. Então seria basicamente isso. Por nós sermos seres diurnos, a gente tem que dormir à noite, e que a gente vai ver também que a gente tem repercussões negativas em pessoas que são plantonistas, por exemplo, ou dormem muito pouco ao longo do tempo. Ficou um pouco confuso? Ficou claro? O que você achou aí? Não, os nomes para mim são sempre difíceis, mas ficou claro no sentido da de como se regula, né, o nosso ritmo. E assim, já mostra também para a gente que a vida moderna, né, da maneira que a gente tem vivido, talvez tenha sido um grande problema para que esse ritmo esteja normal, né? A luz, enfim, a gente sempre fala disso. Mas já entrando na parte, então, do exercício, né? Como a gente vai focar um pouquinho mais em atletas, eu queria saber de você como o próprio exercício físico ele pode influenciar nesse ritmo, né, circadiano. E também eu queria que você falasse um pouquinho, introduzisse um pouquinho o que é a crononutrição, né? Que tanto tem se falado, tem uma coisa relativamente nova, né? E que a gente tem ouvido muito falar. Show, então vamos lá. Vou começar pela crononutrição, que depois a gente fala dos impactos tanto da alimentação e do exercício físico regulando o sono por inteiro.
O termo chamado, se a gente for pegar pelo nome crononutrição, fica meio óbvio o que quer dizer. Porque a gente pega crono, que significa tempo, nutrição, nutrição. Então, quando a gente pega esse termo, crononutrição, a gente vê que é diretamente os horários afetando a forma de alimentar ou a alimentação afetando os horários também. Então, ambos são corretos. Então, o que quer dizer crononutrição? Quando a gente pega os artigos científicos, eles querem mostrar que uma melhor colocação da sua alimentação pode afetar de maneira positiva ou negativa a liberação dos hormônios do ciclo circadiano, como os hormônios liberados pelo ciclo circadiano ou das enzimas liberadas pelo ciclo circadiano. Ou seja, quando você coloca uma alimentação às 9 horas da manhã e tende a mudar ela ao longo do dia, ela pode ter uma repercussão X ou Y de acordo com a liberação dos hormônios e das enzimas do ciclo circadiano. Então, você basicamente associar o melhor time desse relógio biológico com a alimentação. E o que a atividade física tem a ver com isso? Quando nós pegamos a atividade física, a gente também sabe que atletas de ponta que visam performance, coisas de segundos podem fazer a pessoa ser a terceira ou o primeiro colocado. Então, quando a gente tenta fazer esses ajustes mais finos, que é mexer em relação com a crononutrição e atividade física, a gente tende a melhorar a performance desse atleta. E a gente também vê que pessoas que têm um esporte muito de alto rendimento, como nós estamos falando aqui de atletas, elas precisam estar com o dia, tanto a alimentação, com o sono, com o estresse e com todo o ambiente social que ela vive. E a gente vê que todos esses pontos que eu falei, esses pilares que eu disse, elas também estão envolvidas com a regulação ou desregulação do ciclo circadiano e, querendo ou não, isso tudo está junto. Porque a gente pode ver que quando as pessoas estão pré-competição, os atletas estão pré-competição, eles tendem a ficar mais ansiosos, por exemplo. E quando eles ficam mais ansiosos, podem perceber que eles tendem a dormir um pouco menos um dia na pré-competição. E a gente vai ver que você já dormiu um pouco menos relacionado à pré-competição, você tem uma piora da cognição, você tem uma piora nas respostas metabólicas. Tem até artigo mostrando que você perde potência, você se sente uma pessoa, você gera a mesma quantidade de esforço, mas sente mais dor na escala de Borg. Então, tudo tende a ficar ruim, tanto para o atleta, quanto até para uma pessoa normal ou para um atleta amador que só visa melhorar seus números, dizemos assim. E já entrando, então, focando mais no sono agora, a gente sabe que tem a questão, o momento da competição, né, de ansiedade, sim, mas que você vê em estudos científicos e lidando com os atletas, a gente sabe que vários atletas dormem pouco, sim, né, muito menos do que deveriam. Eu queria primeiro que você falasse para a gente o que é considerado, até para as pessoas que têm essa curiosidade também, o que é considerado a privação de sono, efetivamente, né? E quais são os pilares que a gente leva em consideração quando fala da qualidade do sono? Para a gente tentar, por exemplo, numa anamnese, entender como está o sono do nosso paciente, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Repete só, por favor, porque eu fui ler os comentários, como eu já te falei, eu sou um pouco perdido em relação à lei e prestar atenção. Foi mal, desculpa aí. Tranquilo. Então, o primeiro ponto é a gente falar o que é efetivamente uma privação de sono, o que é considerado, né, na literatura. Falar também o que a gente leva em consideração para falar da qualidade do sono, né? Certo. Então a gente vai fazer uma anamnese, por exemplo, com um atleta, com uma pessoa normal, o que a gente leva em consideração para falar, olha, o sono tá bom ou não. E no final, eu queria que você falasse também sobre cronotipo, tá, né, que é uma coisa... Só desse uma passada nisso. Não, também. Tranquilo. Até porque é extremamente importante quando a gente visa performance. Porque querendo ou não, vou começar pelo cronotipo, já porque já me empolguei aqui. A gente pode ver que nós temos vários tipos de pessoas, né? As pessoas que são mais voltadas para aquele momento diurno, que acorda dando bom dia para o sol, acorda falando feliz vida e por aí vai. Então a gente vê que essas pessoas, elas são chamadas de passarinhos, que são os birds nos artigos científicos. Porque querendo ou não, o passarinho é um animal diurno. Então tem esse tipo de pessoa que dá bom dia para a vida, quando acorda. E tem a pessoa que quer xingar todo mundo, quer bater todo mundo, e quando dá 18 horas da noite, ela acende e produz até 4 horas da manhã de forma tranquila. Essas são chamadas de coruja. E quando a gente vê, a gente tem esses extremos muito bem nítidos, que seria a pessoa que acorda muito feliz e tem a pessoa que trabalha muito bem à noite, que não produz quase nada pela manhã, não é nada produtiva. A maioria da população brasileira, ela é mais meio.
ela consegue muito bem viver pela manhã, mas também consegue muito bem viver pela noite. Ela é extremamente adaptável, que seria o meio termo. Então, se a gente for botar em miúdos, a gente tem uma grande parte do mundo vivendo bem de manhã, mas a maioria pelo momento do meio, que vive muito bem, tanto de manhã ou de noite, e a população minúscula, ela vive muito bem à noite. Então, a gente tem esses três tipos de cronótipos mais evidentes na nossa população mundial como geral. Pessoas que acordam muito cedo e vivem bem, pessoas que se adaptam aos dois estímulos e pessoas que só conseguem produzir à noite. Então, vamos ao segundo ponto. Quando a gente pensa em juntar o cronótipo com a performance, se a gente for pegar o geralzão, que é bem generalista também, dos artigos científicos, eles mostram que as pessoas têm que treinar mais no final da tarde. Por que isso? Quando elas vão pensar em final da tarde, pensar em fisiologia do corpo humano, a nossa temperatura do corpo começa a baixar um pouco mais e eles falam que essa temperatura diminuída tende a gerar um ganho de performance, um ganho de rendimento em qualquer atividade física. Pode ser correr, pode ser musculação, pode ser anaeróbio, pode ser aeróbio, pode ser misto. Só desse fato de você ter uma diminuição tanto do cortisol e tanto da liberação de calor, você consegue ganhar alguns pontos em relação a rendimento. Beleza. Então, se a gente for pegar essa geral, eles vão fazer essa pontuação que seria melhor à noite. Mas quando a gente vai fazer uma periodização mais individualizada, que é o que a gente quer para qualquer pessoa, que seja mais individualizado, porque querendo ou não, a gente consegue colher mais ganhos e mais resultados positivos. Isso acaba gerando uma melhor repercussão de acordo com o seu cronótipo. Se você é uma pessoa que desempenha melhor mais pela manhã, porque você também acaba ficando mais acordado e mais desperto pela manhã, então o melhor momento para você treinar seria pela manhã. E a mesma coisa para pessoas que treinam de noite, se elas se sentem mais motivadas à noite, elas deveriam continuar treinando à noite. E isso vale lembrar também que é muito mutável e variável. Se você é uma pessoa noturna, mas se faz treinamento para treinar de manhã, você consegue mudar seu cronótipo. Então isso é bem interessante. Não é fácil no começo, a gente pode ver até quando a gente associa com uma rotina, por exemplo. A gente pode ver que a gente está de quarentena, está de um jeito difícil, e quando voltar a nossa rotina após a quarentena, vai ser sofrido no começo, mas depois a gente consegue levar a vida. Justamente também acontece com nossos treinamentos e cronótipos. E agora, falando de privação de sono, e o que é um sono bom para nós? Primeiro, a literatura mostra que nós temos 3 tipos diferentes de pontuação para a média do sono. Pessoas normais, crianças e atletas. Crianças, porque elas estão em fase de crescimento e tem maior liberação também de melatonina, então elas precisam dormir um pouquinho a mais para toda aquela repercussão fisiológica de maturação celular, de reparo celular e por aí vai. Então, as crianças ficam de 7 a 9 horas, uma média geral. Lógico que a gente tem aqueles outliers que podem dormir um pouco mais, um pouco menos, mas a média geral é de 7 a 9. Pessoas normais têm que dormir de 6 a 8 horas, porque elas tendem a ter uma produção de melatonina um pouco menor que as crianças. Elas também tendem a mudar um pouco da fase do sono. As crianças têm mais fase do sono REM, que é aquele sono de maturação celular, maturação de sinapses, produção de memória, produção de aprendizado. E isso demanda mais tempo, dizemos assim. Os adultos já têm um pouco menos de fase REM, um pouco mais de fase não REM, que é a fase de sono profundo, reparação tecidual e por aí vai. E os atletas tendem a dormir mais ou menos também a quantidade de 7 a 9 horas, mas não por causa das crianças que têm mais produção de melatonina, mas sim por maior demanda energética, porque geralmente eles têm 2 a 3 treinos no dia. Eles precisam também ter maior reparação celular, porque é muito desgastante a rotina deles. Então eles falam que de 7 a 9 horas é o ideal, mas como eu falei, a gente tem os outliers que fogem da curva. E quando a gente fala de 7 a 9 horas, a gente vê que é totalmente diferente da vida real. Por quê? Quando eles têm 2 a 3 treinos, eles espaçam para ter uma recuperação boa durante os treinos. Então, geralmente, eles colocam um treino 5 horas da manhã, um outro meio-dia e um outro finalzinho da tarde ou à noite. E quando a gente coloca esse treino 5 horas da manhã, pode ter certeza que para acordar, ele vai ter que acordar 4 ou 4 e meia, beirando se atrasar para o treino, e ele nunca vai dormir 9 horas da noite. Porque eu conheço poucas pessoas que levam o sono tão a sério assim, quando estão falando de performance. Então, a gente já começa por aí. O atleta, que ele quer rendimento, e ele só pensa no lado de treinar. Ele só pensa em treinar. Mas ele não pensa que a recuperação, até às vezes, é muito mais importante que o próprio treinamento.
Porque se a gente pensa em recuperação, a gente está pensando em reparo celular, melhora de cognição, melhora da atividade motora, tanto neural quanto muscular. Então, tudo corrobora para a gente ter uma boa noite de sono. E a gente vê que eles não fazem muito bem isso. Então, acho que a gente respondeu, né? Ou tem Com mais alguma coisa? certeza. Não, não. O atleta realmente, se ele puder treinar 11 horas da noite, às vezes ele vai treinar Uhum. e o sono fica ali em segundo plano. E já pra gente, você já citou algumas coisas que são importantes, né, relacionadas ao sono, mas eu queria que você já falasse, já desse no meio dos caras, dos Uhum. atletas, para eles já entenderem. O que a privação de sono, por exemplo, pode levar de piora, por exemplo, na saúde, na performance do atleta? Já vou até levantar uma bola, por exemplo. Uhum. Se a sensibilidade à insulina piora, será que a reposição de glicogênio, que é de extrema importância também, pode ser afetada negativamente? A síntese proteica muscular, você já falou da questão do reparo, né? Uhum. Falam, eu já li também que essa questão da falta de sono acaba aumentando mais ali as vias catabólicas, diminuindo vias anabólicas. Como é que é isso? Então, vamos por partes. Quando a gente fala de privação de sono, a gente também pode entender, primeiro vamos começar pelos horários, como eu falei que de 7 a 9 horas é o ideal. Privação de sono já começa abaixo de 6 horas para os atletas. Então, se aquele atleta já dormiu menos de 6 horas, pode ter certeza que ele está tendo privação de sono. E quais são as repercussões negativas relacionadas à privação de sono? A gente já vê que tem artigos mostrando que com apenas um dia de privação já tem repercussões negativas relacionadas a... Ah, é verdade, eu vou falar de anamnese também, que eu tinha esquecido. A gente tem repercussões negativas relacionadas à glicemia, por exemplo. Ela tende a ser uma pessoa com menos resposta à insulina e, por consequência, com menos resposta à glicose, com apenas uma noite de sono, a gente já vê isso. A gente também vê alguns artigos mostrando que com apenas uma semana de privação de sono, a testosterona daquela pessoa tende a diminuir de 10 a 15% dos valores basais. Então, vamos pensar assim, se a pessoa está pensando em reparo tecidual, está pensando em ganhar massa muscular, está pensando em ter uma boa reposição de glicogênio, primeiro, a variação de glicemia já fica alterada, a resposta insulinêmica já fica alterada pelo simples fato de dormir pouco. Então, se a gente coloca aquela quantidade X de carboidrato, ela não vai ser totalmente absorvida quando a gente compara com uma pessoa ótima que dorme muito bem. Então, se a gente está pensando no segundo treinamento do dia, que a gente precisa repor esse carboidrato com maior velocidade, dizendo assim, para ela treinar um pouco melhor, já fica prejudicado. Então, se ela treinaria em 100%, a gente já pode botar que ela treinaria em 80%. A gente sabe que na pessoa que visa performance, a gente conquista os resultados de pouco em pouco, não é nada muito expressivo. Então, talvez esses 20% alterados sejam totalmente importantes para, no final das contas, chegar aquele campeonato daqui a 6 meses, ele ter ser o ganhador ou perdedor, dizemos assim. E também, quando a gente fala dessa queda nas produções de testosterona após uma semana, a gente está pensando tanto em reparo tecidual, como até em humor mesmo. A gente sabe que a testosterona, hoje em dia, níveis ótimos de testosterona, estão ligados a desempenho, tanto cognitivo, até com variação de humor. Quando você tem um baixo nível de testosterona, você é uma pessoa mais ranzinza, mais chata, você não tem vontade de treinar. Então, quando a gente tem tanto o reparo tecidual danificado, quanto se você não tem vontade de treinar, vai juntar tudo para você ou se machucar com maior facilidade, ou você até ficar com vontade de largar o treino, desistir e por aí vai. Às vezes o atleta só não desiste porque realmente aquilo ganha pão dele, mas ele não tem com tanta vontade assim. E eu acho que você deve conversar muito com o atleta, que ele deve pegar nessas fases de maior privação, ele deve ficar puto com a vida, não quer treinar, mas treina por obrigação e por aí vai. Isso tudo corrobora justamente por causa dessas variações fisiológicas que a gente tem na falta do sono. A gente também pode falar em questão de desempenho. A gente, querendo ou não, a gente visa o desempenho final no momento de competir. Mas querendo também, a gente precisa estar com um momento ótimo para fazer o treino, fazer render. Então, um exemplo, um sparring, por exemplo, que o cara bate, bate, bate e só segura na porrada. Ele, se tiver com uma falta de sono, ele pode estar com um reflexo diminuído, por exemplo, que isso acontece, a gente tem diminuição da nossa resolução cognitiva, e quando a gente está com esse reflexo diminuído, o cara que está batendo nele, está segurando a porrada, ele pode simplesmente não se defender muito bem, e o treino, que era para ser uma coisa leve, pode acabar machucando o nosso atleta. Então tem diversas coisas que a gente não pensa que é tão grande assim, mas no final das contas, quando vai somando com vários problemas pequenos, se torna muito grande. E quando eu penso na anamnese, que a gente tinha falado um pouco antes e acabou esquecendo, eu faço algumas perguntas básicas. Se você quiser ser uma pessoa mais metódica, tem um questionário que é muito validado, muito bom, que é o questionário de Pittsburgh.
Ele pode colocar assim, questionário de Pittsburgh sono no Google que vai aparecer. Ele é um questionário validado, já respaldado na literatura, que quanto maior quantidade de pontos você tem nesse questionário, quer dizer que você tem maior queixa relacionada ao seu sono. Então, o que você marca lá quer dizer que você está reclamando do seu sono. Então, as pessoas que têm pouca pontuação em referente a esse questionário, quer dizer que tem um sono melhor. Então, tem um sono mais qualitativo, dizemos assim. E o que eu pergunto quando eu não quero fazer esse questionário? Porque, querendo ou não, ele é um pouco chato de ser respondido pelo paciente. Você entende, porque você estuda esse assunto, você quer o melhor para o seu paciente, mas a gente quer facilitar a vida do nosso paciente ou do nosso atleta. Então, algumas perguntas que eu faço que eu acho de extremamente importante na anamnese. Primeiro, eu pergunto de 0 a 10, quão bom você considera seu sono? Aí ele fala 9. Aí eu começo a investigar mais a fundo, porque, querendo ou não, isso pode ser um subrelato ou um supra-relato. E eu vejo, beleza, você respondeu 9, por exemplo. Aí você acorda durante a madrugada? Aí ele fala, pô, acordo. Acorda quantas vezes? Acordo 3 vezes. A gente já vê que a fragmentação do sono já não é positiva, então a gente já vê que não é um 9. A gente fala assim também, você pega no sono de maneira rápida? Pô, às vezes, não pego muito bem ao sono de maneira rápida. Então, quando a pessoa já demora para pegar no sono, também quer dizer que está com algum problema a mais no sono. Você, quando acorda de manhã, acorda descansado? Ou você precisa tomar um cafezinho para ir para a vida? Não, preciso tomar um café só. Então a gente já vê que não é um 9. E outra coisa que a gente pergunta também é que depois do meio-dia, você se sente cansado ou você consegue levar a vida tranquilamente do resto do dia? Pô, me sinto cansado. Então a gente vê que esse 9 não é um 9, porque ele relatou fragmentação do sono, ele demorou para pegar no sono, ele acordou na base do café só, e após o almoço ele se sentiu cansado. Então a gente pode ver que todos os marcadores eram negativos, e quando ele falava 9, porque querendo ou não, pode ser um costume dele. Então ele achava que aquilo era bom. Então é basicamente isso. E aí dentro, isso, pode falar. eu acho que dentro do consultório é bem normal isso acontecer. A gente tem que ficar ali na anamnese ligado nisso, porque você pergunta do sono, depois você vai fazendo as perguntas e fala, olha, então o sono não é tão bom assim. Mas outra bola que eu queria levantar, já que estão falando muito de imunidade, né? E a gente sabe que o sono é de extrema importância para a imunidade. Você podia falar um pouquinho sobre isso, essa relação? A gente sabe que a nossa imunidade ela tem tanta barreira inata como a adquirida. Então, quando a gente pensa em inata, é tudo que acontece de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem a pele, a gente tem natural killer, a gente tem os enterócitos e por aí vai. E a gente tem a adquirida, que são aquele sistema imunológico que a gente tem dentro de linfócitos T, linfócitos B, CD8 e CD4. Mas o que isso quer dizer para a qualidade do sono? Quando a gente tem um sono prejudicado, a gente não tem a maturação adequada dessas células imunológicas, muito mais do CD8 e do CD4. E quando a gente não tem essa maturação fisiológica, a gente acaba tendo uma resposta um pouco mais fragilizada perante a um marcador estranho dentro do nosso corpo, a um objeto estranho, a uma bactéria, um vírus. Então, o simples fato de você dormir pouco fragiliza a sua imunidade, porque a sua resposta, tanto do CD4 como do CD8, vão ser piores no momento. Então, aquele momento ótimo que a gente tinha quando está dormindo não está acontecendo. Trocando a grosso modo, seria basicamente isso. Então, quando a gente pensa numa pessoa que treina muito, que vai querendo ou não, já vai ter uma imunossupressão, porque está dando pancadas de estresse a todo momento, e a gente não tem um sono muito bom, ela, para ficar gripada, que acontece, é muito fácil. Ainda mais momentos de privação, dieta hipocalórica, baixo em carboidrato, pouco sono, é batata, já vai ficar gripado. Isso é fato. E querendo ou não, perde o rendimento. Com certeza. E só para não deixar passar a parte da testosterona, tem muito atleta, tem muita praticante de atividade física que chega no consultório e vai falar, mas não tem um suplemento para melhorar a testosterona, eu li que o tribulus, isso, aquilo. Eu sempre falo assim, primeiro você dorme, primeiro a gente chega no consenso, tá dormindo bem? Porque não adianta, o cara quer suplementos que não tem nem comprovação sobre o fato, mas ele também não quer dormir bem. Então, assim, se ele não dormir bem, a testosterona está prejudicada. Com certeza. Então, assim, a gente quer sempre começar de algo novo, né? A gente não quer melhorar o básico, isso é uma coisa do ser humano. Mas já que você levantou uma bola já por exemplo, da cognição, né? O atleta, você falou do lutador, né? Trabalha muito com o lutador. Se a cognição dele não estiver boa, realmente ele pode se machucar com bobeira durante o treino. Mas a gente vê alguns estudos relacionando, principalmente observacionais, né? Relacionando a falta de sono com lesão. E aí eu queria saber de você, eu levantei essa bola até num post que eu fiz. Será que isso está relacionado realmente à falta de sono? Isso é a parte primária mesmo, o sono afetando, aumentando o risco de lesão?
ou os aspectos negativos da falta de sono, como, por exemplo, a falta de cognição, podem ser os principais fatores? Eu queria saber de você, o que você acha? Eu acho que é tipo aquele pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Porque, querendo ou não, os dois estão ligados. Se ele tem uma falta de sono, ele vai ter uma piora na cognição e, por consequência, vai acabar tendo as repercussões negativas. Mas vamos começar por que está tendo essa falta de sono. Esses estudos observacionais, eles são bem interessantes, porque, geralmente, como a gente falou um pouco mais anteriormente na live, os atletas tendem a chegar perto de competição e ficar muito ansioso. Quero dormir. E olha que interessante, eles têm um artigo muito bom que eles pegaram 500 atletas australianos, nível profissional, como Olimpíadas e Paralimpíadas, e eles pegaram esses 500 atletas e 65% dos atletas falaram que ficam ansiosos. Então, olha, os caras já são cascudos, eles vivem aquilo todos os dias, já competiram diversas vezes, e acaba que eles ficam ansiosos de maneira surpreendente quando chega perto do campeonato. Então, primeiro ponto, controlar essa ansiedade. Porque quando a gente sabe que a gente está ansioso, a gente fica um pouco mais glutamatérgico. E glutamatérgico é o estado que a gente não quer ficar, porque é aquele estado ligadão, que a gente está pilhado, que a gente não está totalmente oposto para o sono. Quando a gente pensa em um sono, a gente precisa pensar em estratégias GABAérgicas, que são as estratégias que deixam você mais tranquilo, mais devagar, e por aí vai. Então a gente começa por aí. Tem estudos mostrando que a ashwagandha ela é muito boa para o desempenho esportivo. Por quê? Porque ela deixa o atleta menos ansioso, menos estressado. Ela é um adaptógeno muito bem estudado. E quando a gente pensa nesse adaptógeno visando melhora do desempenho para não ser uma pessoa muito ansiosa, isso fica muito legal, porque isso é mais um fator que a gente consegue modular. E quando a gente também pensa em ashwagandha melhorando a qualidade do sono, também tem artigos mostrando justamente isso, que é o mesmo mecanismo. Ela mexe na ansiedade, a pessoa fica menos glutamatérgica e fica mais GABAérgica. Então começa por aí. Quando a pessoa está menos ansiosa, ou quando a pessoa está mais ansiosa, ela acaba dormindo menos, porque demora mais para pegar no sono. E quando ela dorme menos, acontecendo essa privação, a gente pode falar, que nem a gente citou um pouco atrás, ela tem piora da cognição, ela também tem piora na escala de esforço, então ela se sente fazendo mais esforço, mas está fazendo o mesmo esforço, porque tem artigos mostrando que ela não perde força, então a força não mexe, é muito mais neuromotor relacionado à disposição de liberar sinapse e seu corpo responde da mesma maneira. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que a pessoa quer dar um salto, mas ela não vai dar o salto do jeito que ela dava ótimo. Então, se ela está correndo aquele exemplo, aquela corrida com barreiras, é muito mais fácil ela cair ali, ou como você mexe com o atleta, é muito mais fácil ele tomar um soco que ele nunca tomaria, porque ele treinou, porque ele assistiu o vídeo do atleta dele, da pessoa que ele vai enfrentar diversas vezes, ele viu que o cara gosta de dar um gancho de esquerda, então o bicho está preparado para segurar um gancho de esquerda. E porque dormiu mal, ele toma esse gancho de esquerda de uma forma muito fácil, porque a resposta sináptica dele não foi tão boa quanto era quando ele estava dormindo com perfeição. Então, e você tinha também comentado em off, você falou um pouquinho sobre a questão até da recuperação muscular, né, que a gente tem durante o sono, e que isso também poderia influenciar na questão da lesão, né? Show. Vamos lá. Como eu falei, vamos fazer todo um link de assuntos aqui agora. Quando a pessoa não dorme muito bem, o que a gente tem? Resistência à insulina, queda nos níveis de testosterona e não tem reparo celular tão efetivo quanto uma pessoa que dorme bem. Quando a gente pensa em reparo celular, a gente pode pensar em reparo tecidual, reparo muscular, reparo de tendão, reparo de tudo. E quando ele não tem um reparo tão efetivo assim, então a gente já, beleza, o cara não se recuperou tão bem do treino anterior, então no treino posterior ele pode se machucar de uma maneira mais fácil. Aí a gente junta com a testosterona, que está baixa, caiu de 10% a 15% com uma semana. E a gente sabe que a testosterona, querendo ou não, ele é um hormônio altamente anabólico, só não é mais anabólico que a insulina e que o GH. E quando a gente compara que o bicho que o cara ele ficou resistente à insulina, então ele não reparou também tão efetivo relacionado à insulina, não reparou tão efetivo relacionado à testosterona, e ela não teve um reparo celular por si próprio, por causa do sono, a gente já juntou 3 pilares que o cara podia estar com eles bons, simplesmente por dormir um pouco mais de tempo ou ter um sono mais qualitativo. Então a gente vê que a gente pensa em momentos separados, esses marcadores, mas quando a gente junta, eles agem de reação, de momento sistêmico no nosso corpo. Então, querendo ou não, eles são extremamente importantes e estão extremamente interligados. Seria basicamente isso. O cara, por 3 vias, ele não conseguiu reparar o tecido dele,
fazendo que no treino seguinte gere uma sobrecarga e possa se machucar. E aí que tá, a gente fala do cochilo, né? Ninguém vai levar muito a sério o cochilo. Mas a gente tem estudo mostrando que para alguns atletas que dormem mal, o cochilo pode sim estar relacionado até uma melhora de performance. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Vamos lá. Tem alguns esses artigos são um pouco controversos. Porque, primeiro, são bem poucos e metade falam. Então, a galera tirou o cochilo, a galera melhorou o desempenho. A outra galera tirou o cochilo e não melhorou o desempenho. Aí, qual foi a sacada da última publicação? Eles falaram, beleza, a gente viu que tem alguns artigos não mostrando que melhoram o desempenho. Então, vamos estratificar esse pessoal em dormiu bem ou dormiu ruim, dormiu mal em relação à noite anterior. O que eles viram? Que o pessoal que já tinha um sono muito bom e quando foram tirar o cochilo no dia seguinte, não teve recuperação sináptica e nem recuperação de sensação de esforço e por aí. Mas o pessoal que teve uma noite de sono prejudicada, eles tiveram melhor resposta a esse cochilo. Eles tiveram tanto uma sensação de esforço diminuída, quanto uma sensação melhor de bem-estar. E vale lembrar que, quando a gente fala de cochilo, o artigo mostra que é até 29 minutos. Porque quando a gente passa desses 29 minutos, chegando 30, 40, 1 hora, 1 hora e meia, ele começa a fazer mais ciclos e entra na fase REM, que é o que a gente não quer. Porque se a gente for pensar em sono reparador, a gente pensa na fase não REM, que seria a fase que nós precisamos de reparo celular, reparo tecidual e por aí vai. Então, batendo o martelo, o cochilo ou o NEP, como os artigos mostram, eles são eficientes em pessoas que tiveram uma noite de sono ruim e vale também levantar o martelo que nada mais que 30 minutos. Certo. Maravilha. E aí, já entrando de novo no tema do ritmo circadiano, né? Tem saído muito material sobre time restrict feeding, né? Principalmente uma janela mais cedo também, tem algumas coisas interessantes. Eu queria saber, isso é uma estratégia viável para realmente adequar a alimentação ao nosso ritmo circadiano? Com certeza. Tem um artigo muito bom de Sutton, em 2018, que eu acho que ele é o mais famosinho até. Ele usou o Early Time Restrict Feeding, que é nada mais, nada menos, pegar o nosso famoso jejum intermitente e inverter. Porque as pessoas, quando fazem jejum intermitente, eles acordam e ficam sem comer até o lanche da tarde, por exemplo, fazendo um jejum de 16 horas. Mas o que eles viram? Que quando a gente inverte esse horário de acordado e jejum, fazendo que o jejum seja no momento da tarde para a noite, fazendo que a gente também tenha as refeições, tanto café da manhã, almoço e lanche, tiveram repercussões mais positivas. E por quê? Quando eu falei lá no começo que nós somos seres diurnos e, por consequência, a gente teria que ter um estado alimentar com maior quantidade de calorias logo pela manhã, isso se torna verdadeiro junto com o Early Time Restrict Feeding. Porque quando a gente coloca essa alimentação mais para o período da manhã e deixa essa janela sem se alimentar pelo período da noite, pensando no momento evolutivo que a gente falou, que era o momento que a gente usava para descansar, isso corrobora com diversos marcadores de saúde ficando bem evidente. Por exemplo, só esse artigo ele não mexeu nas calorias. Eles deixaram as pessoas isocalóricas, ou seja, a gente sabe que o emagrecimento só acontece de forma com déficit energético. Então, eles deixaram as isocalóricas só para ver as repercussões metabólicas do corpo. Não queria ter o emagrecimento, nem o ganho de peso interferindo nisso. Então, elas não ganharam peso, não perderam peso, e só de você mudar o horário das refeições, botando um padrão alimentar mais diurno, teve melhora da sensibilidade à insulina, teve melhora da tolerância à glicose, teve melhora da oxidação de lipídios e por aí vai. Teve queda da pressão arterial. Então, só teve coisa boa quando a gente associa isso. E quando a gente bota num atleta, a gente pode juntar até com o que a Burke fala, que é o train low e compete high. Se a gente faz o primeiro treino do dia com baixa quantidade de glicogênio, fica muito eficiente. Porque a gente gera estresse, a gente sinaliza mais a MPK, gera mais biogênese mitocondrial, deixa aquela pessoa mais eficiente energeticamente. Isso associa com o Early Time Restrict Feeding. Por quê? Porque ela vai parar de comer logo no finalzinho da tarde, querendo ou não, ela tem mais um treino ali no finalzinho da tarde para a noite, então ela não vai ter mais refeição após aquele treino, ela vai estar com os níveis de glicogênio, tanto hepático quanto muscular, diminuídos,
fazendo que ela treine logo no dia seguinte, às vezes em jejum, com maior estresse, fazendo que ela tenha maior sinalização de MPK, como eu disse, maior biogênese mitocondrial, resposta energética de maneira bem positiva. Então, a gente consegue associar diversas estratégias com esse momento. Mas aí já fazendo, até te jogando a batata quente agora, né? Pode mandar aí. Vou falar, é culpa do Rinaldo, brincadeira, essa aí foi eu que fiz mesmo. Quando a gente fala de atleta, a gente já pensa muito no momento do treino e tenta adequar a nutrição aí visando. A gente pode também, como você já falou, buscar uma adaptação, então fazer um treino low, mas buscar a recuperação quando for o momento, a recuperação total. O que a gente chama também de Nutrient Time, né? Que está muito na moda também falar sobre isso, que é dar o determinado nutriente naquele momento, geralmente focando nos momentos de treino, né? Certo. Então, esse Time Restricted Feeding, né? Ele não pode ser contraprodutivo, por exemplo, para atletas que treinam 2, 3 vezes por dia, que às vezes tem um treino pesado durante a noite, por exemplo, ou pela própria manhã, e aí ele pode treinar às vezes no estado de jejum, não ser legal. O que você acha sobre isso? Com certeza. É que nem também a gente fala... primeiro, a gente tem que fazer testes, porque a gente pode pensar todo momento num ambiente perfeito, a gente pode ir lá botar em prática e o atleta não responde de maneira que a gente queria. Então a gente primeiro tem que fazer teste. Como a gente fala também que a nutrição é individualizada, a gente vai ver a resposta desse atleta e, por consequência, vai adaptar o melhor mundo para ele. E, de fato, quando a pessoa tem uma maior demanda energética pela noite, na minha opinião, o Early Time Restricted Feeding não vai ser tão ideal para aquele tipo de paciente ou aquele tipo de atleta. Porque, um exemplo, o maior treino, o treino mais volumoso do dia é à noite, porque ele tem maior tempo para se utilizar à noite, porque ele tem as obrigações do dia dele durante o dia. Então, na minha opinião, aí já não cabe aí. Mas o que a gente pode fazer? Tem uns artigos da Daniela Jukbix. É uma israelita que pesquisa só sobre ciclo circadiano. E o que ela viu? Que quando a gente tem o maior volume de ingestão energética pela manhã, também a gente já tem repercussões positivas. Então, a gente não precisa apenas parar de colocar alimento à noite. A gente pode deixar esses alimentos com maior quantidade energética pela manhã, mas a gente também pode colocar um pouco mais de energia, a gente pode colocar um pouco menos de energia, não faltando, durante o período noturno. Então, a gente consegue fazer adaptações de acordo com o ciclo circadiano, sim. E aí, na minha opinião, eu utilizaria essa estratégia dela. Eu colocaria um maior aporte energético pela manhã, e se ele tivesse um treino noturno que precisasse de energia, eu colocaria em porções menores mais refeições, basicamente isso. Legal. Isso até é o Vitor Hugo Teixeira, que é nutricionista do Porto, ele falou aqui, foi o primeiro a falar nas lives, né? Foi uma honra. E ele falou um pouco sobre esse padrão, né? Talvez ele volte aí para a gente falar mais focado nisso, mas é um padrão que ele realmente cicla um pouco do dia, mais ou menos nesse foco, né? Do atleta treinando mais cedo e ele recebendo ali as maiores quantidades de carboidrato, de calorias ali naquele momento, e à noite já mudando um pouquinho o padrão. Então eu acho que realmente faz um grande sentido, já li alguns estudos bem legais sobre isso, mas é claro, a gente sempre vai estar lidando com o indivíduo, né, e a gente vai ter que adaptar muitas vezes ao treino, enfim, até o objetivo do atleta, né. Eu também tinha outra batata quente que eu tinha colocado para você. E se fala muito sobre só batata quente. Não pode comer carboidrato à noite. Tem um monte de gente que tem um pouco essa noção, até por conta da questão da sensibilidade à insulina, né? Mas aí que tá. O atleta que treina à noite, ele vai ter uma melhora da sensibilidade à insulina naturalmente por conta do treino, né? E aí também se fala muito sobre... Alguns artigos mostram também que treinar muito tarde pode alterar negativamente o sono, né? O caso do jogador aqui do Brasil que vai termina de jogar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando o jogo ele só vai dormir 3, 4 horas da manhã, quando o jogo não atrasa. Então, assim, e o carboidrato, tem estudos mostrando que o carboidrato de alto índice glicêmico, ali 3, 4 horas antes do sono, 2, 3 horas, enfim, podem melhorar, por exemplo, a qualidade do sono. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho como a nutrição ela tem que ser individualizada e pensada no atleta ou no indivíduo que a gente está lidando.
que você acha sobre isso? Carboidrato realmente de alto índice glicêmico, ele mostra essa melhora do sono? E o exercício à noite, ele melhora essa sensibilidade à insulina? É legal que os artigos eles dão as informações, mas quem vai criar o senso crítico para você fazer a conduta é você. Então, querendo ou não, beleza, a gente tem artigo mostrando que a sensibilidade em relação à insulina fica piorada à noite, mas a gente tem um atleta que só pode treinar de noite. E aí, o que a gente faz? Então, esse senso crítico, quem cria é a gente. Se a gente for pensar em atletas e a gente vê que sensibilização de insulina, ela pode ser aumentada pela demanda energética muscular, que a gente sabe que quando a gente tem atividade física, um dos maiores translocadores de glúteo para a membrana é a atividade física. Então, quando a gente pensa nesse atleta, a gente vê que ele por si só já gera uma sensibilidade de insulina muito boa, colocando a alimentação de lado. Então, quando a gente pensa que o cara vai ter o maior volume de treino durante o período noturno, a gente, na minha visão, a gente não precisa ter tanto medo se está tudo ajustado referente à caloria, para não gerar um superávit gigantesco para o cara ganhar muita gordura, tá tudo bem ele comer carboidrato no período noturno. Porque realmente tem estudos que mostram, na verdade todos os estudos mostram que a sensibilidade à insulina fica diminuída durante o período noturno. Mas vale lembrar que quando a gente compara uma pessoa normal com um atleta, é totalmente diferente. A pessoa normal tem uma demanda energética muito baixa e ela não vai comer aquele carboidrato visando performance, ela vai comer aquele carboidrato visando conforto pessoal, por exemplo. Ela come um chocolate para ficar feliz em casa. O cara, um exemplo, está precisando de muita energia, ele vai comer um chocolate para ir correr 15 quilômetros, por exemplo. Então, quando a gente pensa em sensibilidade à insulina e atividade física no período noturno, eu acho que se tiver tudo ajustado certinho, de acordo com quantidade energética, disposição ao longo do dia, se a gente colocar a maior quantidade durante a manhã, como a gente falou, não tem problema algum ele comer carboidrato à noite. E realmente, volto a falar, que a sensibilidade à insulina fica diminuída. Mas a gente tem manejos, tanto de atividade física como nutricional, que podem diminuir esse desgaste fisiológico, dizemos assim. Como a gente falou, a gente coloca a maior quantidade de carboidrato durante a manhã e o cara treina bem intenso à noite, fazendo que a translocação de glúteo faça pela força e não simplesmente pela ação da insulina. Então, o primeiro ponto foi esse. E qual foi a segunda pergunta que tu falou, que eu nem lembro mais? Não, era exatamente isso. Se realmente tem estudos Sim, mostrando sim. que o carboidrato alto índice glicêmico pode melhorar a qualidade do sono. Com certeza. Tem um artigo bem legal que ele pegou dois grupos, colocou um grupo para comer carboidratos de alto índice glicêmico, até colocou uma quantidade muito grande, por sinal, colocou 2 gramas por quilo de peso em ambos os grupos. Um era de alto índice glicêmico, outro era de baixo índice glicêmico. E o que eles viram? Que o pessoal que consumiu um carboidrato de alto índice glicêmico, eles tiveram um menor tempo para pegar no sono. Então, aquele pessoal que ficava rolando na cama por 30 minutos, passou a rolar na cama agora só por 20 minutos, pegou no sono mais rápido. Por consequência, eles acabaram dormindo mais. E por consequência também, eles tiveram uma eficiência do sono aumentada, porque a eficiência do sono ela é medida do momento que você deita na cama até o momento que você sai na cama. Se você fica 100 minutos na cama e fica 98 minutos acordados, ou 98 minutos dormindo, sua eficiência do sono diminui em 2%, não sei se você entendeu. A cada tempo que passa, a eficiência do sono vai diminuindo, passa acordado na cama. Então, quando você passa a dormir mais, ficar a mesma quantidade de tempo na cama, a sua eficiência do sono tende a aumentar. Então, o simples fato de você consumir um carboidrato de alto índice glicêmico, aumentou sua quantidade de tempo dormindo e sua eficiência do sono. E por que isso? Nós temos a barreira hematocefálica. Nessa barreira hematocefálica, a gente tem um transportador que carrega tanto o triptofano para dentro da barreira hematocefálica, quanto alguns aminoácidos que eles competem pelo mesmo receptor. E quando a gente vai pensar em produção de serotonina e melatonina, que a melatonina é nosso hormônio do escuro, também é nosso hormônio da sazonalidade, e querendo ou não, é o hormônio que regula a qualidade do nosso sono, a quantidade do nosso sono, a gente pensa no triptofano, porque triptofano produz serotonina, serotonina produz melatonina. E quando a gente pensa no carboidrato de alto índice glicêmico, o que ele faz? Ele aumenta o pico de insulina, e a insulina carrega o quê? Glicose, mas além da glicose, ela também consegue carregar alguns aminoácidos para dentro do músculo. Fazendo que essa competição na barreira hematocefálica fique diminuída, fazendo que também o triptofano passe com maior facilidade, porque esses aminoácidos que estavam competindo com o triptofano na barreira hematocefálica vão todos para o músculo. Então, o simples fato de você aumentar um índice glicêmico na última refeição fez que carregasse alguns aminoácidos da barreira hematocefálica
e a passagem de triptofano ficasse com maior facilidade, gerando maior quantidade de melatonina. Seria basicamente isso. E, por consequência, melhorando a qualidade do sono, a sensibilidade à insulina também melhora ali. Sim. Então, é como eu falo, a nutrição a gente tem que olhar todos os contextos possíveis, né? A gente não pode focar só no... Foi mal. E é legal que a melatonina também, tem alguns artigos mostrando que a própria melatonina, a produção ótima dela, consegue aumentar a transportação de glúten para a membrana. Então, tudo corrobora para um sono bom. A gente tem que dormir. É isso que a gente quer bater o martelo aqui depois dessa live. Tem que dormir. Com certeza. E aí, para a gente poder falar agora de uma parte mais prática de algumas estratégias que não sejam alimentares, mas que podem melhorar o sono, e estratégias já baseadas em alimentos, nutrientes, enfim. Vamos pegar esse finalzinho agora para isso. Mas o que eu vou pedir para todo mundo? Eu vou encerrar rapidinho e vou voltar, porque senão vai cair a live. Eu já tô cascudo, já caiu live pra caramba aqui, a gente tá... cai a live. Beleza. Então o que a gente faz? Eu vou sair rapidinho, o pessoal já vai voltando e eu te convido pra gente só dar esse finalzinho e depois você fazer uma consideração final, pode ser? Tranquilo, você que manda. Então bora, então vamos lá. Vou encerrar e já volto. Pode vir, galera. Agora é a prática, vamos falar de alimento. Então, sobre algumas estratégias, primeiro sem falar da alimentação em si, mas estratégias, porque assim, a gente fala muito do sono e as pessoas falam, beleza, quero dormir melhor. Tem um remedinho? Tem um suplemento? Tem, mas ninguém quer começar pelo básico ali, que é a higiene do sono, né? Por exemplo. Quais são boas estratégias que a gente pode passar para os nossos pacientes ou para os nossos atletas para que eles melhorem um pouquinho a higiene do sono deles? Então, vamos começar pelo básico, como você disse. Vamos falar um pouquinho de como acontece a liberação de melatonina. Quando a gente pensa que a melatonina é o hormônio do escuro, a gente pensa o quê? Beleza, é o hormônio do escuro, então ela é liberada como? Num ambiente escuro. E quando a gente também pensa que nós vamos deitar, vendo TV, mexendo no celular, mexendo no tablet, a gente vê que tem uma emissão de luz na nossa cara. Aqui, como eu estou na minha frente, pode ver que minha cara tá clara pelo simples fato de ter uma luz. Fecho o computador, minha cara ficou um pouquinho mais escura. Então a gente pode ver que essa liberação de luz, sim, ela atrapalha a produção de melatonina. E quando a gente pensa na produção de melatonina, a gente pensa na melhor qualidade do sono. Então o simples fato de você deitar na cama com algum aparelho eletrônico ligado já te traz uma pior qualidade do sono. Então esse é o primeiro ponto. Quando for deitar na cama, deite na cama e não fique mexendo em mais nada. Deixa para mexer no celular, mexer no computador, fora da cama. Deitou na cama é para dormir. Primeiro ponto. Quando a gente pensa em aparelhos emitindo som, tem pessoas que só conseguem dormir com o ventilador ligado ou com TV ligada, fala, pô, preciso de ter um som. E quando a gente vai ver, a produção de melatonina também não é tão interessante assim. Tem um artigo muito interessante que ele colocou um barulhozinho no ouvido dos participantes, mas ele não chegou a acordar. Ficava só aquele barulhozinho para a pessoa dormir e não acordar. O que eles viram? Que quando a pessoa ficava com esse barulhozinho no ouvido, as ondas deltas, que são na fase do sono profundo, não chegavam a ser tão amplas. E quando a gente não tem essa onda delta do sono ampla, a gente tem uma pior na resposta insulínica, uma piora na tolerância à glicose também. Então, o simples fato de você dormir com algum barulho também chega a atrapalhar o seu sono. Então, olha que interessante. Tipo, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, já piora a qualidade do seu sono. Mas voltando para como pegar no sono, porque eu fugi um pouco do assunto, outra coisa que a gente pode fazer é pensar em estratégias gabaéticas, como eu falei mais no começo, que seriam estratégias para te desacelerar. Então a gente pode pensar em uma meditação, talvez, uma leitura de livro, não por objetos luminosos, um livro mesmo físico. A gente pode pensar em basicamente meditar e ler. Mas também tem outra estratégia muito boa, que é não alimentar, que é a estratégia de tomar um banho quente. Quando a gente tem um artigo muito bom, que ele pegou, se eu não me engano, 10 participantes, deram um banho a 40 graus por 10 minutos, e eles tiveram uma eficiência do sono aumentada, e esse tempo de pegar no sono, que a gente conversou um pouco mais cedo, diminuído, pelo simples momento do corpo estar um pouquinho mais quente. E como assim o corpo estar mais quente? A melatonina tem uma função dela, que é pegar o calor periférico e trazer para a parte central do nosso corpo, visando sobrevivência mesmo. Porque nossos órgãos estão na parte central
E querendo ou não, quando a gente deixa o calor contido aqui durante o sono, isso quer dizer que nós temos maior chance de sobrevivência em relação ao nosso corpo mesmo, ao nosso... Ih, rapaz, travou aqui que eu fui ler. Eu falando que eu não posso ler. Eu não posso ler. Eu vi. Então, voltando. Quando a gente fala de sono e o tomar banho quente, ele ajudou justamente porque aumentou a temperatura da parte central e a parte periférica ficou um pouquinho mais fria, dizemos assim. Essa é a ação da melatonina. E quando nós tomamos o banho quente, meio que a gente já adianta esse processo de troca de temperatura, fazendo que a gente consiga ter uma maior liberação de forma mais rápida da melatonina. Então são basicamente essas coisas que eu dou em relação à melhor qualidade do sono. Quando a gente fala de estratégias não alimentares, deixar objetos luminosos para fora da cama, meditar ou ler um bom livro, ou livro físico, não ser em Kindle da vida, e também tomar um bom banho quente antes de dormir. Aí nós podemos juntar esse tipo de ação junto com as estratégias alimentares. Aí, rapaz, a gente pode usar diversas coisas que a gente vai falar aqui agora. Beleza. Então é isso, pessoal. Ó, ler livros. Primeiro ponto é não levar celular, computador, etc. para a cama. Ligar a televisão quando estiver na cama também. Isso acho que é um erro que a gente acaba cometendo. A maioria das pessoas faz isso. Então a questão da meditação também tem bastante resultado positivo. E o banho quente também, eu já tinha lido artigos sobre isso, também é uma estratégia bem legal ali próxima do sono, né? Agora, alimentação. Vamos tentar focar. Você pega alguns que você acha mais interessantes, que eu sei que tem bastante coisa. Tem até alguns suplementos interessantes também. Mas tenta focar em alguns que você acha assim que, em termos de evidência, e que você mesmo na sua prática clínica vê ali uma boa melhora do sono do pessoal. Vamos começar pelo básico, né? Porque querendo ou não, se a gente tirar um dia inteiro de conversa, você vai ver que eu não faço nenhuma novidade no consultório. Eu sempre peço pela uma boa base estabelecida. E o que eu penso quando eu falo uma boa base estabelecida? Primeiro, eu vou na via bioquímica da produção de melatonina, que é o triptofano virando serotonina, serotonina virando melatonina. E eu vejo quais são os cofatores que são necessários para essa conversão ótima. E quando a gente vê esses cofatores, a gente vê que o complexo B, principalmente B3, B6 e B9, são de suma importância. A gente vê que também há a necessidade de zinco e magnésio. Então, beleza, como nutricionista, eu vi que tem esses cofatores e eu preciso dar esse aporte via alimentar. Então, eu começo por aí. Então, eu opto por alimentos que são fontes de zinco, magnésio e do complexo B. Após isso, eu penso no ambiente anti-inflamatório. Por que eu falo isso? Porque se a gente for pegar o metabolismo do triptofano, a gente tem a triptofano hidroxilase 1 e 2. A 1 é para o intestino, a 2 é nível cerebral. E nós também temos a via das quironeninas, que pegam o mesmo triptofano que produz melatonina e produz ácido quironênico. Quando a gente pensa nesse ácido quironênico na via das quironeninas, ela está associada com maior quantidade de inflamação no nosso corpo. Então, quando a gente deixa um ambiente mais anti-inflamatório, como nós deixamos esse ambiente mais anti-inflamatório? Boa quantidade de fibras, boa quantidade de água, alimentos com pouco processamento, atividade física e por aí vai. Eu vejo que realmente é bem o básico mesmo. E querendo ou não, quando a gente mexe mais no básico, a gente também vai ver no consultório que muitas pessoas não fazem o básico. Então, só de você fazer pequenos ajustes, você vai ver uma melhora no sono de uma maneira bem significativa. E o que a gente pode fazer para inibir essa via das quironeninas? Porque quando ela está muito ativa, ela pega esse triptofano que ia para a serotonina, virar melatonina, e gera ácido quironênico. Quando a gente tem uma maior ativação de inflamação, a gente tem maior ativação dessa enzima, dessa via. E beleza, a gente deixou um ambiente mais anti-inflamatório. Se a gente deixa um ambiente mais anti-inflamatório, a gente tem maior conversão de serotonina para melatonina, mas a gente tem algumas coisas específicas que podem ser feitas para inativar esse lado da via aqui, que é o lado da inflamação, e também está associado muito com a depressão, com a ansiedade, por aí vai. Tem dois compostos bem específicos que podem inibir essa via aqui, que inibe a primeira enzima dela, que seria o butirato. E quando a gente pensa em uma boa quantidade de butirato, a gente pensa no intestino saudável com uma boa quantidade de fibras. Então, eu penso também em dar boa quantidade de fibras. E quando eu também penso em inibir essa enzima, tem outros artigos mostrando que o Lactobacillus casei, ele tem uma boa função em inibir
a via da inflamação do triptofano. Então, quando eu penso no manipulado de simbiótico, por exemplo, eu sempre coloco Lactobacillus casei, caso eu queira reparar essa parte do sono. Beleza. Então, eu dei os cofatores da conversão de melatonina, priorizei o ambiente anti-inflamatório. Caso eu queira dar um tchan, eu coloco o Lactobacillus casei, dou um bom aporte de fibras para ter uma boa conversão em butirato, e butirato inibir essa enzima. E também penso agora em estratégias mais pontuais. Um exemplo, o consumo de chá de camomila, erva doce, erva cidreira e até mesmo uma ashwagandha, que pode diminuir, ser ansiolítica, tem funções GABAérgicas, te deixam mais desacelerados. Então, essas coisas são bem interessantes. Caso você queira algum alimento mais específico, a gente tem uns artigos mostrando que carboidratos de alto índice glicêmico, como a gente conversou aqui, eles melhoram a qualidade do sono, mas também tem artigos mostrando que ele é bem comum até esse artigo, que com apenas 2 kiwis na última refeição antes de dormir, você tem uma melhora também bem eficiente do sono. E também tem uma dieta, no contexto geral do dia, não é só apenas na última refeição, rica em proteínas. Tem um artigo que ele é high protein, e quando é um artigo mostrando que as dietas high protein tem uma melhor repercussão quando a gente fala em qualidade do sono. Então, se você bota um bom aporte proteico ao longo do dia, e na última refeição você pensa em colocar um chá, colocar um alimento de alto índice glicêmico de carboidratos, um kiwi, por exemplo, e colocar algumas sementes e castanhas visando os cofatores, já dá uma boa estratégia relacionada à qualidade do sono do seu paciente ou atleta. Ah, legal. Eu li o artigo do Kiwi, bem interessante, né? É. Apesar do artigo mesmo falar que não teve grupo controle, etc., mas a melhora do sono dos participantes foi grande, né? E o Kiwi, ele tem se eu não me engano, ele tem serotonina, né? Ele tem uma... Ele tem um pouco de melatonina também. De melatonina. Isso. Mas uma coisa que vale chamar a atenção aqui também, falar de fitomelatonina. E aí, funciona ou não funciona? Quando a gente coloca fitomelatonina no PubMed, bota para escolher artigos em humanos, só tem 5 artigos. E os 5 artigos são de revisões narrativas, não é nem sistemática. E quando eles botam revisão narrativa, quer dizer que eles estão especulando possíveis ações da fitomelatonina. Então, quando a pessoa fala assim, vamos dar alimentos ricos em fitomelatonina, vamos dar um chá, não sei se aí no Rio de Janeiro é comum, mas aqui em Brasília se fala muito de chá de alface, porque é rico em melatonina. Então, quando você pensa em dar essa fitomelatonina, não tem nada muito conclusivo falando que ela realmente funciona. Então, isso é muito mais o seu empirismo. E, ao meu ver, eu não vejo a fitomelatonina como ser algo bem expressivo. Porque se a gente for pegar a produção de melatonina do seu corpo, é muito maior do que a liberação de fitomelatonina através dos alimentos. Então, é muito mais vantajoso você ter todo um contexto anti-inflamatório, com todos os cofatores ali, com uma boa produção de butirato da fibra, do que você confiar apenas na fitomelatonina. Você falou também da proteína. Parece que quem tem também um efeito bem legal no sono é a alfa-lactoglobulina, não é? Não é isso? Se eu não me engano. E aí se coloca até o whey como uma boa opção ali, poderia ser uma boa opção para uma ceia, por exemplo, né? O legal e o chato do sono é que quanto mais você estuda ele, menos certeza você tem na nutrição sobre ele. Porque um exemplo... Como tudo, né? Como tudo. Eu acho. Mas quando você mexe com a cabeça, tipo, eles não são muito conclusivos em bater o martelo. Um exemplo. Eles deram esse artigo do Kiwi. Na discussão, eles não souberam dizer por que o Kiwi trouxe benefícios à qualidade do sono. Tem outro artigo também da cereja azeda. Ela também melhorou a qualidade do sono. Mas na discussão, eles culpam a melatonina da cereja. Mas aí, quando eu falei, quando a gente vai botar a fitomelatonina no PubMed, não tem dizendo nada. E aí, como é que a cereja pode ser tão bom assim, né? Aí a gente fica meio balançado. E quando a gente fala da lactoglobulina, do whey ou da caseína, realmente tem estudos mostrando que ela melhora a qualidade do sono, mas não sabe se dizer o porquê do efeito principal dela. Então, no via das dúvidas, você pode utilizar, até porque o whey tem outros benefícios, ele é antioxidante, tem peptídeos bioativos, tem a boa quantidade de proteína que a gente viu que pessoas com dieta hiperproteica têm uma melhor qualidade do sono. Então, a gente pode pensar no whey com outros marcadores, outras respostas, por outras vias bioquímicas,
e deixar a lactoglobulina por último, caso venha a ser necessário utilizá-la. Mas, arrepia aí, o whey não faz mal, só faz bem. É isso, não, ainda é tudo muito, né, inconclusivo. Até a parte da cereja, o artigo falava também da questão anti-inflamatória, etc., também podendo atuar positivamente, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar um corpo legal à conversa. A gente também fica aí depois, quem quiser fazer pergunta e tal, manda pro Lucas que ele vai responder, igual o Rinaldo, pode mandar 400 perguntas que ele responde. Eu sou bem solícito. Se eu deixei alguém no vácuo, eu peço desculpas, mas nunca deixei. Isso aí. E o Fernandão, obrigado pelo convite aí, você é um cara de ouro, obrigado pelo projeto também. Tem entretido diversas pessoas, tem me entretido, e muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de falar aqui com você. E é sempre legal falar de um tema que você gosta de estudar, que você se sente à vontade, com a pessoa que faz você se sentir à vontade. Então, brigadão. Pô, legal, cara. Eu ia fazer isso agora, eu ia agradecer a sua presença, né? Dizer que para mim foi uma felicidade enorme. Como eu venho falando para todos os convidados, eu só convido realmente quem eu tenho uma admiração pelo trabalho, né? E você é um desses caras, eu acompanho sempre o que você escreve. A gente já conversou em off sobre vários assuntos, já trocou artigo. Então, foi uma honra, foi uma felicidade ter aqui. Espero que a gente possa repetir aí em outro momento, mas, cara, muito obrigado mesmo, foi um papo excelente. Até a gente deu uma passada aqui, mas foi ótimo. Acontece, né? E assim que é bom. E aí, para fechar, um recado para o pessoal aí falar. Eu sempre peço para deixar alguma. Eu sei que eu te peguei de surpresa aí ou não, porque se você assistiu outras lives, mas eu sempre peço para deixar uma consideração final, falando do momento que a gente está vivendo, até da nutrição nesse momento, enfim, o que você tem visto também da nutrição, da evolução da nutrição aí? Primeiro, vamos falar do momento da nutrição e da minha frase no contexto geral. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente faz poucas alterações, que geralmente aquela frase conhecida como menos é mais, de fato acontece. Porque realmente tem artigo mostrando o mecanismo molecular da canela atuando na unha encravada, por exemplo. O gengibre atuando no olho inchado. Mas se a gente faz uma base bem feita, se a gente for falar do sono, como eu falei, não tem muito mistério. Dá uma boa quantidade de fibras, um ambiente mais anti-inflamatório, um bom aporte proteico, você vai melhorar o sono e diversos outros marcadores da sua vida. Então, tanto nesse momento, menos é mais. Então, a gente pode falar também até para o Covid. Quando a gente está assistindo muita informação, a gente acaba se assustando da mesma maneira, porque a gente vê muita notícia ruim, muita notícia ruim, muita notícia ruim. Então, essa frase serve tanto para a nutrição, para a vida, para qualquer lugar. Eu acho que ela cabe perfeitamente. Com certeza, com certeza. E, enfim, é um momento difícil para todo mundo, tanto aqui, tanto lá em Portugal, mas como eu digo, a gente vai sair dessa e vai sair dessa mais forte. Com certeza. A gente tem que sair, né? Não tem que sair, exatamente. Claro que muita coisa vai mudar, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar o máximo aí disso. Então, mais uma vez, agradecer, cara, agradecer a presença de todos aí. A live fica gravada, vai ficar 24 horas no perfil. E depois, se você der a permissão, que eu também vou falar com todos os participantes, a gente tem vontade de botar no canal e fazer ali alguns episódios. Então, se você permitir, porque eu já vi pessoas perguntando, como é que a gente faz para ver as lives antigas? Aguardem que a gente vai colocar no canal aí para o pessoal ver, e aí o pessoal vai ver ali com um bloquinho, anotando, porque são só aulas, né? Isso tem que ser muito legal. Isso. Mas obrigado aí mais uma vez, cara. Essa live é tua, então pode fazer o que você quiser com ela. Te agradeço, meu querido. Aquele abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Obrigado.